Por milênios, o Egito adorou uma legião de deuses. Em Karnak e em Luxor, por todo o império, as pessoas veneravam Ra, Osíris, Ísis, Amon, uma tapeçaria divina tecida na própria alma da nação. Mas por um breve e ofuscante momento na história, um faraó declarou guerra a todos eles. Ele apagou seus nomes, fechou seus templos e ordenou que todo o império adorasse um único deus, o Atom, o disco solar. Ele foi chamado de o primeiro indivíduo da história. O primeiro monoteísta e o maior herege do Egito, seu nome era Akhenaton. Sua revolução falhou e a história tentou apagá-lo. Mas e se suas ideias não morreram? E se elas sobreviveram e floresceram em um lugar inesperado, na mente de um homem chamado Moisés? Hoje, investigamos a chocante conexão entre o faraó, herege e as origens do monoteísmo bíblico. Fique comigo para descobrir como uma revolução egípcia pode ter mudado o mundo para sempre. Para entender a revolução de Akhenaton, primeiro precisamos entender o mundo em que ele nasceu. Imagina o Egito do século XIV a.C., uma superpotência, no auge de sua riqueza e influência. No coração pulsante desse império estava a cidade de Tebas, e no coração de Tebas, o deus Amon-Ra. Originalmente, Amon era um deus local, mas ele foi fundido com o deus Sol, Ra, para se tornar a principal divindade do estado. O templo de Amon-Ra, em Karnak, não era apenas um lugar de adoração. Era um império dentro de um império. Os sacerdotes de Amon controlavam vastas extensões de terra, minas de ouro, frotas de navios e exércitos de trabalhadores. Eles acumulavam uma riqueza e um poder político que rivalizavam, e às vezes até superavam, o do próprio faraó. Cada vitória militar, cada colheita abundante, cada inundação do Nilo era atribuída a Amon-Ra, e a gratidão vinha na forma de mais ouro, mais terras e mais poder para seus sacerdotes. Essa elite sacerdotal era a força mais conservadora do Egito. Eles eram os guardiões da tradição, da ordem cósmica, a Maat. Qualquer mudança no status quo era uma ameaça não apenas ao seu poder, mas à própria estabilidade do universo, ou pelo menos era isso que eles diziam. Eles controlavam a narrativa, a educação e a teologia. O faraó era o intermediário entre os deuses e os homens, mas eram os sacerdotes que interpretavam a vontade divina. É nesse cenário de tensão borbulhante entre o palácio e o templo que um jovem príncipe chamado Amenhotep IV sobe ao trono. Seu nome significava Amon está satisfeito, uma homenagem clara ao Deus Todo-Poderoso de Tebas. No início de seu reinado, ele seguiu o protocolo, construiu em Karnak, participou dos rituais, fez as oferendas esperadas, nada parecia fora do comum. Mas por baixo da superfície, as sementes da maior revolução religiosa da história egípcia já estavam sendo plantadas. Amenhotep IV cresceu em um ambiente de luxo inimaginável. O Egito, sob o comando de seu pai, Amenhotep III, vivia uma era de paz e prosperidade sem precedentes, conhecida como a Era de Ouro. Ouro fluía da Núbia como água. Tributos chegavam de todo o Oriente Próximo. Os palácios eram obras de arte deslumbrantes. Mas essa riqueza toda também exacerbava o poder dos sacerdotes de Amon. Cada grama de ouro que entrava no tesouro real era uma tentação para o tesouro do templo. O jovem faraó não era apenas um herdeiro. Ele era um intelectual, um pensador, talvez um visionário. Na visão do jovem faraó, ele olhava para o complexo e corrupto sistema politeísta e via algo fundamentalmente errado. Ele via o poder dos sacerdotes como uma ameaça direta à sua autoridade divina, como o faraó. Eles estavam se tornando reis paralelos, governando das sombras do templo. Enquanto a teologia oficial centrava-se em Amana
e um panteão confuso de deuses com formas animais e humanas. Uma ideia mais antiga e mais simples persistia: a adoração do Sol físico, o disco solar, que dava vida a tudo. Essa divindade, chamada Atum, não era nova, mas era secundária. Para o jovem Amenhotep, a divindade representava algo puro, universal e, crucialmente, algo que não tinha um sacerdócio estabelecido, controlando sua narrativa e sua riqueza. Atum era visível para todos, do faraó ao camponês mais humilde. Sua energia era a fonte de toda a vida na Terra, não apenas no Egito. Era um Deus universal transcendente. E se Atum era a única fonte verdadeira de vida, então por que adorar todos esses outros deuses? Por que enriquecer um clero que parecia mais interessado em poder terreno do que em espiritualidade? Essas não eram apenas perguntas teológicas, eram perguntas profundamente políticas. Amenhotep IV percebeu que, para reafirmar o poder absoluto do faraó, ele precisava quebrar o poder dos sacerdotes de Amon. E para quebrar o poder dos sacerdotes, ele precisava quebrar o poder do Deus deles. A solução foi radical, impensável. Não se tratava de elevar um novo Deus acima dos outros. Tratava-se de declarar que todos os outros deuses simplesmente não existiam. A guerra estava prestes a ser declarada. Nos primeiros anos de seu reinado, os sinais eram sutis, mas a tempestade estava se formando no horizonte. O faraó, cujo nome honrava Amon, estava prestes a se tornar o maior inimigo de Amon. A revolução estava para começar. Mas hoje, a história toma um rumo que ninguém poderia prever. Esse faraó faria algo que abalaria as fundações de milênios de tradição religiosa. Ele tomou uma decisão radical: elevar um deus, Atum, o disco solar físico, acima de todos os outros deuses do panteão egípcio. Não era mais sobre os deuses Amon-Ra, Osíris ou Ísis. Era sobre Atum, e apenas Atum. Para marcar essa ruptura de forma definitiva, ele mudou o próprio nome. Adeus, Amenhotep, Amon está satisfeito. Olá, Renaton. Aquele que é útil a Oton. Essa mudança de nome era uma declaração de guerra simbólica contra o poderoso clero de Amon em Tebas. Não parou por aí. Renaton decidiu abandonar a capital religiosa e construir uma cidade inteiramente nova, do zero, no meio do deserto. Uma cidade dedicada exclusivamente ao seu novo deus. Ele a chamou de Arretaton, o horizonte de Aton, hoje conhecida como Amarna. Imagine a cena: caravanas de trabalhadores, arquitetos e nobres se movendo para um local isolado, erguendo templos abertos ao céu, palácios e casas em tempo recorde. Tudo em Arretaton era diferente. Os templos não tinham tetos escuros, como os de Karnak, eram pátios abertos, para que os raios de Oten, a manifestação física do Deus, pudessem banhar todos os fiéis. Mas o que era exatamente essa nova religião, o atonismo? Bem, era revolucionária para a época. Aton era um Deus universal e benevolente. Ele não era apenas o criador do Egito, mas de todas as nações, de todos os povos, sírios, núbios, todos eram filhos de Atum. E aqui vem o ponto mais chocante. Atum não tinha uma imagem, uma estátua ou um ídolo, nenhuma forma humana ou animal. A única representação permitida era o próprio disco solar no céu, com seus raios terminando em pequenas mãos, que ofereciam o Anke, o símbolo da vida, ao faraó e sua família. Era uma teologia quase abstrata focada na luz, no calor e na energia que sustenta toda a vida na Terra. Renaton estava, essencialmente, propondo uma forma de monoteísmo, ou pelo menos uma monolatria radical, mais de 1000 anos antes de outras religiões monoteístas ganharem força no Ocidente. Agora, preparem-se, porque chegamos ao momento mais fascinante
e polêmico da nossa história. É o nosso momento Sumérios e o Gênesis. Mas no Egito, vamos falar de uma das mais belas peças de literatura do Egito Antigo, o grande hino a Atum. Esse poema magnífico foi encontrado inscrito no túmulo de Ai, um auto oficial de Ahrenaton, em Amarna. E ele contém paralelos que são simplesmente impressionantes demais para serem ignorados. Vou ler alguns trechos para vocês e quero que prestem muita atenção. Vamos comparar o hino a Atum com o Salmo 104 da Bíblia hebraica. O hino a Atum diz: quando tu te pões no horizonte ocidental, a terra mergulha na escuridão, à maneira da morte. Todos os leões saem de seus covis, todas as serpentes picam. Agora, ouçam o Salmo 104. Quando estendes as trevas, face à noite, na qual vagueiam todos os animais da selva. Os leões rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. A semelhança é de arrepiar. Não é, mas continua. O hino a Atum prossegue. Ao raiar do dia, quando te ergues no horizonte, as duas terras estão em festa. Eles despertam e se põem de pé. Cada homem vai para o seu trabalho. E o Salmo 104. Nasce o sol, e os homens saem para o seu trabalho e para a sua labuta, até o entardecer. Ambos os textos louvam um Deus Criador universal. Ambos descrevem como esse Deus criou os animais, as diferentes nações com suas diferentes línguas, e como o ciclo do dia e da noite rege a vida na terra. A escuridão traz o perigo, a quietude, o medo, enquanto a luz do sol traz a vida, a alegria e o trabalho, a estrutura, as imagens, a própria teologia de um Deus que cuida de toda a sua criação. As sobreposições são inegáveis. Então, isso nos deixa com uma pergunta gigantesca. Uma pergunta que ecoa através dos séculos. Como um salmo bíblico, escrito centenas de anos depois, pode ser tão incrivelmente similar a um hino egípcio, dedicado a um deus sol considerado pagão? Seria uma coincidência? Uma influência direta? Ou ambos beberam de uma fonte de ideias religiosas ainda mais antiga, que se espalhou pelo antigo Oriente Médio? Essa é uma das questões mais debatidas na egiptologia e nos estudos bíblicos, e é uma questão que nos mostra como as ideias viajam, se transformam e se adaptam ao longo da história da humanidade. A revolução de Ahrenaton pode ter fracassado no Egito, mas será que suas ideias de alguma forma sobreviveram e ajudaram a moldar o pensamento religioso de todo o mundo ocidental? A revolução de Ahrenaton, por mais grandiosa que parecesse, foi um fracasso monumental. Era radical demais, abstrata demais. O povo comum, acostumado por milênios a deuses com rostos e histórias, não conseguia se conectar com um disco solar impessoal. E para a elite sacerdotal, que tinha seu poder e riqueza atrelados ao panteão tradicional, Ahrenaton não era um profeta. Era uma ameaça mortal. Assim que ele morreu, o castelo de cartas desabou. O seu sucessor, um jovem rapaz, chamado Tutankhaton, que significa a imagem viva de Atum, rapidamente percebeu para que lado o vento soprava. Ele fez uma escolha política drástica. Mudou o seu próprio nome para Tutankhamon, a imagem viva de Amon, o deus principal que seu predecessor havia tentado apagar. Ele abandonou a cidade de Ahrenaton, a capital construída no meio do deserto, e a entregou de volta às areias do tempo. O culto aos deuses antigos foi restaurado em todo o Egito, e os templos de Amon, Ísis e Osíris foram reabertos com grande pompa. Mas não bastava voltar ao normal. Era preciso apagar a heresia da história. Os faraós que vieram depois, como Horemheb e o grande Ramsés, iniciaram uma campanha sistemática de Damnatio Memoria, uma condenação da memória. Eles ordenaram que os templos de Otem fossem desmantelados, tijolo por tijolo. O nome de Ahrenaton foi raspado de monumentos,
listas de reis e registros oficiais. Em textos que não podiam simplesmente apagar, ele era referido com desprezo como o criminoso de Arretaton. A história oficial tentou, com todas as forças, fingir que Arrenaton e seu Deus único nunca existiram. Por quase 3.000 anos eles conseguiram. Ele se tornou um fantasma, um faraó esquecido, enterrado sob as areias do deserto e o peso da tradição. Mas ideias às vezes são mais difíceis de matar do que pessoas. Mesmo com a supressão oficial, será que o conceito de um Deus único simplesmente desapareceu? E é aqui que a história dá uma guinada fascinante, conectando o Egito a uma das narrativas mais poderosas da civilização ocidental. Essa conexão foi popularizada por ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, em seu livro polêmico Moisés e o Monoteísmo. E a teoria, embora controversa, é intrigante demais para ser ignorada. Vamos olhar a linha do tempo. Arrenaton reinou por volta de 1350 a.C. A data tradicional que muitos estudiosos apontam para o Êxodo, a saída dos hebreus do Egito liderada por Moisés, é por volta de 1250 a.C. Estamos falando de um intervalo de apenas um século, um piscar de olhos na história antiga. Os eventos são vizinhos no calendário da humanidade. A hipótese central é a seguinte: a Bíblia nos conta que Moisés foi criado na corte egípcia, encontrado no Nilo e adotado pela filha do faraó. Se isso aconteceu, ele teria sido um príncipe egípcio, educado na mais alta cultura de seu tempo. E mesmo que a heresia de Arrenaton tivesse sido oficialmente apagada, é plausível que suas ideias tenham sobrevivido em círculos secretos, por intelectuais ou dissidentes. Moisés poderia ter tido contato com essa teologia revolucionária. As semelhanças são impressionantes. Tanto Arrenaton quanto Moisés introduziram a ideia de um Deus único e universal, que reinava sobre todos os povos, não apenas sobre uma nação. Ambos promoveram uma forte rejeição a ídolos e imagens esculpidas. Arrenaton destruiu as estátuas dos deuses antigos. Um dos mandamentos centrais de Moisés é: não farás para ti imagem de escultura. Claro, havia diferenças. O Aton de Arrenaton era visível como o disco solar físico. O Deus de Moisés era radicalmente invisível, sem forma, mas a base conceitual é muito parecida. Até uma curiosidade linguística, um ponto bem debatido, mas que vale a pena mencionar. Um dos nomes para Deus em hebraico é Adonai, que significa meu Senhor. Alguns linguistas apontam uma semelhança fonética com Atom. Poderia ser uma coincidência, mas no quebra-cabeça da história, é uma peça que chama a atenção. Mas aqui está o ponto crucial: a nossa assinatura. Como vimos com os sumérios e a história do dilúvio, os antigos hebreus não eram meros copiadores. Eles eram transformadores. Se Moisés foi influenciado pelo atonismo, ele não o copiou. Ele o revolucionou em um nível fundamental. O Atum de Arrenaton era um deus da natureza. Ele era o sol, a fonte de calor e vida, uma força cósmica, linda e poderosa, mas era um deus impessoal. O Deus de Moisés, Yahweh, era algo completamente novo. Ele não era um deus da natureza, mas um deus da história e da ética. Ele não se revelava principalmente no sol ou nas estrelas, mas na consciência humana, na libertação de um povo da escravidão e na entrega de um código moral, os 10 Mandamentos. O atonismo foi uma revolução religiosa. O mosaísmo foi uma revolução ética. Arrenaton disse ao mundo que havia apenas um Deus. Moisés pegou essa ideia e perguntou: ok, e o que esse Deus único exige de nós? A resposta não era apenas adoração, mas justiça, compaixão e retidão. Então, ao olharmos para essa incrível tapeçaria da história, vemos uma corrente subterrânea de ideias. Arrenaton, o faraó herege, pode ter sido o primeiro a plantar a semente do monoteísmo no solo fértil da história humana.
mas talvez tenha sido Moisés quem colheu essa semente e a cultivou, transformando-a em uma árvore cujos galhos se estenderiam para dar forma ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, mudando o mundo para sempre. A história está cheia dessas conexões ocultas, desses ecos que viajam através dos séculos. Se você quer continuar a explorar as raízes secretas da nossa fé e das nossas civilizações, não deixe de se inscrever aqui no Pergaminho Aberto. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Moisés foi influenciado por Akhenaton ou acredita que foi um caso de pura revelação divina, sem qualquer conexão histórica? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima.